A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço encontrou um asteroide com a maior chance de impacto já registrada. Eles declararam como 3,1% no dia 19 de fevereiro. Isso é uma chance de 1 em 32 de uma colisão. E este asteroide é massivo, com cerca de 60 metros de altura, e se atingisse a Terra, a colisão liberaria cerca de 8 megatons de energia. Isso é mais de 500 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. As chances de um impacto ainda são relativamente baixas, mas mais de 100 milhões de pessoas vivem ao longo do corredor de risco em cidades que poderiam ser completamente destruídas pelo impacto. Precisamos levar esse evento a sério, mas eu não acho que você precisa estar completamente aterrorizado. Pelo menos não ainda. O sistema Atlas utiliza telescópios no Havaí, Chile e África do Sul para escanear o céu noturno várias vezes por noite em busca de asteroides perigosos. No dia de Natal do ano passado, o sistema estava automaticamente escaneando os céus, como faz todas as noites quando de repente encontrou algo. Um asteroide acabara de passar a 830 mil quilômetros de distância da Terra. Se a Terra está aqui e o James Webb Space Telescope, nosso telescópio mais poderoso no espaço, está aqui, é assim que perto o asteroide passou. Quase 2 vezes mais perto que o JWST, perto demais para meu conforto, se quer saber. Isso acionou alarmes globais e vários observatórios passaram a estudar o asteroide potencialmente perigoso dia e noite. Ao medir a luz refletida pelo asteroide, podemos estimar seu tamanho. Isso indica que o asteroide tem entre 40 e 90 metros de altura e viaja a quase 50 mil km pelo espaço. Acreditamos que o asteroide seja rochoso, o que seria o ideal, mas precisamos de mais dados para confirmar. Após ser descoberto em 27 de janeiro, atribuíram a ele 1,2% de chance de atingir a Terra. Isso então aumentou e, em 7 de fevereiro, tornou-se 2,3%. 10 dias depois, isso piorou de novo, chegando a 2,6%. Recentemente, em 19 de fevereiro, quebrou recordes ao atingir uma probabilidade máxima de impacto de 3,1%. Isso faz dele o asteroide com a maior chance de atingir a Terra já detectado na história. Uma chance em 32. Mas isso é o que deveríamos esperar que acontecesse. A probabilidade de um impacto deve estar mudando o tempo todo à medida que obtemos melhores dados. Ultimamente, a lua cheia tem dificultado a observação do asteroide por nossos observatórios terrestres. Desde então, caiu para cerca de 2,8%, ainda acima do recorde anterior de Apophis, que foi de 2,7% em 2004. Curiosamente, ele também tem 0,8% de chance de atingir a Lua, em vez de nós. Provavelmente até conseguiríamos ver ele se chocar com a Lua daqui da Terra. Mas eu sei o que você está pensando. A pergunta que não quer calar é: e se ele nos atingir? Este é o corredor de impacto. Nossas melhores simulações indicam que, se colidir com a Terra em 2032, o asteroide atingirá algum ponto desta linha. Mais de 100 milhões vivem em cidades ao longo desta linha aterrorizante, que cruza grandes centros como Mumbai, Dhaka, Lagos e Bogotá. Também poderia destruir o Canal do Panamá, rota por onde passa 5% do comércio global, causando atrasos graves na economia mundial. Então, quão ruim seria? Bem, realmente depende do que o asteroide é feito e onde ele realmente atinge. Cerca de metade do corredor de risco está ao longo dos oceanos Índico e Atlântico. Se ele caísse no meio do oceano, esse seria o melhor cenário possível. Seriam gerados tsunamis locais mínimos e quase tudo ficaria bem. Mas e o pior cenário possível? O asteroide atingiria um grande centro populacional. Vamos pegar Mumbai, Índia como nosso exemplo, porque realmente poderia atingir lá. No dia 22 de dezembro de 2032, por volta das 19h30 em Mumbai, o asteroide entraria na atmosfera, viajando a uma velocidade impressionante de 17 km por segundo. Está carregando consigo 7,8 megatons de energia, equivalente a mais de 500 armas atômicas. Se fosse de pedra, começaria a se desintegrar a cerca de 58 km acima da superfície da Terra. Isso o transforma em uma nuvem de rochas caindo em direção à Terra a 5 km por segundo. Algumas dessas rochas são maiores que carros. 40 segundos após o impacto e a onda de choque chegará. Edifícios de estrutura de madeira seriam esmagados, janelas de vidro seriam estilhaçadas e cerca de 50% de todas as árvores na área circundante seriam achatadas. Mas se o asteroide for feito de ferro, a história é muito pior. O asteroide chegaria ao solo em sua maior parte inteiro e atingiria a Terra com 5 megatons de energia. Isso criaria uma cratera de impacto com 1,3 km de largura e 300 metros de profundidade.
2 segundos depois, terremotos nas áreas circundantes seriam desencadeados e 30 segundos após o impacto, a onda de choque aérea chegaria. Esses ventos destruiriam quase todos os edifícios e achatariam 90% das árvores ao redor. Como Mumbai é tão densamente povoada, a população em perigo seria de mais de 15 milhões de pessoas. Mesmo as estimativas mais conservadoras colocariam em milhões o número de fatalidades após o impacto, tornando-se o evento mais destrutivo e catastrófico da história humana, superando até mesmo desastres naturais e conflitos globais. Sou frequentemente perguntado: como me torno um astrônomo? Vou contar um segredo. Gastamos grande parte do nosso tempo como astrônomos programando para simulações e análise de dados. Passei centenas de horas aprendendo a programar como astrônomo em Python, mas não precisa ser tão difícil. Existe um serviço incrível chamado boot.dev que transforma o aprendizado de programação em um jogo, e não estou brincando ao dizer que é viciante. Você começa aprendendo o básico de Python da melhor maneira possível. Eles te guiam na escrita de um jogo interativo baseado em texto chamado Fantasy Quest. Conforme você completa tarefas, ganha experiência, sobe de nível e ganha recompensas. Quando for bom o suficiente, poderá criar seu próprio jogo de asteroides. Apenas confie em mim quando eu digo que esta é sinceramente a melhor maneira que encontrei para começar a aprender a programar. E aqui está a melhor parte. Não há risco, já que oferecem reembolsos sem perguntas por 30 dias. Apenas experimente, tenho certeza que vai adorar. Pode ser seu primeiro passo para a carreira em astronomia. Não perca! Basta se inscrever com o meu código ASTROCOB e você receberá 25% de desconto no seu primeiro ano ao selecionar o plano anual dele. Ok, agora respire fundo. Eu sei o que você está pensando. Quando saberemos com certeza se vai nos atingir ou não? Aqui está a coisa. O asteroide está atualmente se afastando de nós e depois de abril estará muito longe e muito fraco para que possamos observar. Temos 2 meses para observar este asteroide e coletar o máximo de dados possível, ou só poderemos vê-lo novamente em junho de 2028. Em 2028 ele retornará e passará perto de nós. Nossa última olhada no asteroide, antes que ele potencialmente volte e nos atinja em 2032. Por isso, a equipe do James Webb Space Telescope teve acesso emergencial para observar o asteroide em março e entender melhor seu tamanho real. Se estivéssemos vivos há 50 anos, nem saberíamos da existência desse asteroide. Não é incrível termos telescópios vigiando o espaço e nos protegendo 24 horas por dia? E o que é mais louco, até mesmo 20 ou 30 anos atrás, se detectássemos esse asteroide, não teríamos ideia do que fazer para nos proteger se precisássemos. Mas agora nós temos alguns planos. Explodir o asteroide é perigoso, pois pode quebrá-lo em escombros, tornando-o ainda mais destrutivo. Além de ser politicamente difícil lançar uma bomba nuclear no espaço. Você poderia usar lasers para vaporizar a superfície e desviá-lo, mas essa tecnologia ainda não foi testada. Mas você sabe o que já foi testado? Double Asteroid Redirection Test. Em 2022, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço testou o primeiro método de defesa planetária contra asteroides. Eles fizeram isso colidindo uma nave espacial literalmente contra um asteroide, fazendo com que sua órbita mudasse um pouco. 3 anos depois, alguns pensam que precisamos fazer outro para usar neste asteroide, mas isso funcionaria? Bem, para começar, o asteroide Double Asteroid Redirection Test de Morphos era muito maior do que este, e podemos fazer as contas. Teremos que esperar até 2028 para lançar algo como o Double Asteroid Redirection Test, porque essa é a próxima vez que o asteroide passará perto da Terra. A colisão deve mudar a velocidade do asteroide em 0,02 metros por segundo para evitar que atinja a Terra. Então, fazendo as contas, descobrimos que se conseguirmos fazer uma nave espacial colidir diretamente de frente com o asteroide a uma velocidade de cerca de 13 km por segundo, ela precisaria pesar apenas cerca de 200 a 500 kg para desviá-lo do curso. Isso está bem dentro das nossas capacidades. O Double Asteroid Redirection Test pesava cerca de 570 kg ao atingir seu alvo em 2022. Não tenha tanto medo. Se fosse necessário, poderíamos salvar as pessoas deste evento assustador. Quero apenas informar rapidamente no final que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço fez novas observações desse asteroide desde que gravei o início do vídeo. A chance desse asteroide atingir a Terra caiu para 0,004%. Isso equivale a 1 em 25.500. Curiosamente, as chances de atingir a Lua subiram para 1 em 59, mas não há motivo para preocupação. Provavelmente não atingirá a Terra, e se atingisse a Lua, estaríamos bem.